bom de estar sempre lendo ou de ler muitos livros ao mesmo tempo é que existem imagens e fatos que se fixam na nossa cabeça e aquilo meio que fica à nossa disposição à medida que a gente vai vivendo. Eu li muita coisa sobre Romanov no último ano e de vez em quando alguns fatos interessantes me vêm à mente, sobretudo quando eu fico olhando para os mapas. Eu tenho alguns mapas, eu gosto muito de mapas do mundo no geral, mas eu gosto muito dos mapas da Rússia, desde mapas bem antigos até mapas mais recentes, passando pelos mapas da União Soviética e dando uma olhadinha num dos mapas que eu comprei e conversando com uma pessoa. Eu me lembrei de uma história que talvez eu não tenha contado para vocês na época que eu estava lendo aquele livro do Robert Massie que se chama O Fim dos Romanov, que fala então sobre os últimos meses, praticamente o último ano de vida deles, desde o momento em que eles estavam em Tobolsk, a ida para Ekaterimburgo e também toda aquela odisseia para descobrirem onde os Romanov estavam enterrados. Então isso demorou décadas e décadas, atravessou a história da União Soviética, a ascensão, o declínio, e realmente é praticamente uma odisseia. Realmente tem vários elementos ali, muitas aventuras, muitos riscos, muitas conquistas, muitas perdas e muita resignação para muita gente que trabalhou naquela pesquisa. E um elemento interessante da história é que o Nicolau II, ele era primo do Jorge V, que era o rei da Inglaterra na época. A Alexandra era neta da rainha Vitória. E na época em que os bolcheviques queriam a cabeça dos Romanov, o Alexander Kerensky, o primeiro-ministro do governo provisório, ele teve uma participação importante nessa inauguração do parlamento, da Duma na Rússia, e ele queria realmente manter um regime imperial, mas ele fazia questão da importância da Rússia ter um parlamento. Mas ele não queria exatamente matar os Romanov. E ele tentou, antes do Lenin querer a cabeça dele, ele tentou por todos os meios salvar a família, tentou vários contatos. E um desses contatos que ele tentou foi realmente com o Jorge V, que era primo do Nicolau. E a ideia era que eles conseguissem mandar a família imperial para a Inglaterra, de modo que eles pudessem ficar em segurança. E, na verdade, o Jorge V se recusou a receber o primo, a esposa e as filhas, porque ele achava que ter um ex-autocrata que tinha sido deposto do trono no seu país, em solo inglês, ia ser muito ruim para a monarquia parlamentar, ia ser muito ruim para a reputação dele no país. Ia ser uma situação complicada, ia ser uma saia justa. Então ele ficou adiando receber a família. Havia sempre um problema, uma carta que não chegava, uma carta que não era escrita, alguma coisa que faltava. E os Romanov estavam ali com os dias contados. Mas a gente só soube disso depois. Então o Jorge V se recusou a recebê-los e o destino deles acabou sendo o que a gente conhece. Por muito tempo, houve um mal-estar na relação da Inglaterra com a Rússia, porque a Inglaterra ficou devendo isso, né? Ela ficou devendo não pela questão familiar, mas também por uma questão política. Ela não recebeu o ex-autocrata e a família, e então muitos dos sobreviventes dos Romanov tinham um mal-estar, tinham uma grande mágoa quanto a isso. E os descendentes reviviam isso nas entrevistas que o Robert Massie vai fazer, em todo aquele trabalho que ele vai construir para poder entender como é que tudo se passou. Ele vai fazer essa reconstrução de toda a história dos ossos dos Romanov e por trás a história do mundo, a história da Rússia, da União Soviética, das relações internacionais entre os países. E ele então vai encontrar nas entrevistas esse elemento de fundo, esse mal-estar da Rússia na relação com a Inglaterra e vice-versa. E o interessante é que isso vai ser mais ou menos resolvido quando a Inglaterra contribuir financeiramente, ela vai dar dinheiro para que essas pesquisas de DNA avancem
e para que as pesquisas então venham a ter esse resultado que elas tiveram, que elas comprovem a validade daqueles ossos que estavam sendo defendidos como os ossos dos Romanov. Muitos elementos aí importantes da relação entre os países vão aparecer nesse mal-estar da Rússia com a Inglaterra. E eu me lembrei dessa história que é tão legal, que é tão bonita e é cheia de mistérios e de pontas que se desfazem, que ficam perdidas, como se fosse um novelo que fosse perdendo uma parte das pontas e se desmanchando. Assim é a história, talvez. E essa foi a história, então, dos Romanov. Mas a Inglaterra, de certo modo, tentou aí, de um modo ou de outro, acertar as contas, tentou se retratar por ter negado o asilo político à família Romanov. Houve a contribuição com dinheiro, houve, então, o pagamento pelos gastos com a exumação do corpo, houve toda uma disponibilidade de pesquisadores, de embaixadores, de diplomatas, houve uma grande mobilização para que os ossos do Nicolau II pudessem então ser comparados, né, ter o DNA comparado com o DNA do Jorge V. E aí então, realmente, eu acho que essa grande retratação foi nesse reconhecimento de que aqueles ossos eram os ossos da família. E a família foi encontrada e teve um lugar de sepultamento. E essa história, então, é irmã de várias outras histórias muito interessantes que esse livro nos conta. Embora seja um livro difícil de descer, porque tem a parte dos corpos, como eles são esquartejados, enfim, todo aquele tratamento dado aos corpos das crianças depois da morte é muito difícil de ler, mas ao mesmo tempo vale a pena ler e conhecer tudo isso que aconteceu e todas as pesquisas que estão por trás desse livro do Robert Massie. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi alguma coisa que me veio à mente enquanto eu estava olhando esse mapa, as proporções dos países, o tamanho da Inglaterra. É uma escala um pouco diferente que privilegia o hemisfério norte, mas foi uma história que me veio à mente. Eu contei para essa pessoa com quem eu estava conversando e ela então me sugeriu que eu fizesse um vídeo contando para vocês essa pequena história dentro dessa história maior, que é a história da Rússia, que é a história da Inglaterra, que é a história das relações diplomáticas entre os países. Eu vejo vocês então no próximo Aline os Livros. Tchau!